Meus irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus, meu nome é André, eu faço parte da equipe do DINC da AD Eldorado. Hoje eu vou te apresentar o curso do DINC. O DINC é o Departamento de Integração do Novo Convertido. Ele foi criado em 78, 1978, para facilitar a integração dos novos convertidos com a igreja. Nós cuidamos da integração com os demais membros do corpo de Cristo, dos irmãos que aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador, ou que se reconciliaram nos caminhos do Senhor. O Dink também é ideal para aqueles irmãos que já estão no caminho, nos caminhos do Senhor e desejam aprender mais da palavra de Deus. São 20 temas de estudos que vão edificar a vida do cristão. São 20 aulas que vão edificar a vida do crente. Amém? Nossa primeira aula aqui vai falar sobre a Bíblia, sua estrutura, as provas de que a Bíblia foi inspirada por Deus, por que devemos ler a Bíblia e como ler a Bíblia, né? Deixa eu colocar aqui para os irmãos verem é, a lista das aulas, né? A primeira aula, então, é sobre a Bíblia, né? Na segunda aula, nós temos aula sobre o plano de salvação. Veremos o homem em seu estado original, como o pecado entrou na vida do homem, qual foi a providência de Deus para livrar o homem daquele estado de pecado, né? Vamos entender como Deus trata com uma nação lá no Velho Testamento, vamos entender a dispensação da lei e como ele trata com um povo, né? No Novo Testamento, que é a dispensação da graça. Na terceira aula, vamos falar sobre o novo nascimento, o que é regeneração, a necessidade do homem de regenerar-se e os meios para essa regeneração. Né? Na quarta aula, vamos falar sobre a certeza da salvação, como e por que o cristão tem a certeza da sua salvação. Né? Na quinta aula, vamos falar sobre a justificação. O que é justificação, por que temos que ser justificados e os fundamentos de sermos justificados pelo sangue de Jesus. Né? Na sexta aula, falaremos sobre a santificação, os meios para a santificação do cristão, as orientações para ter uma vida santificada. Né? A sétima aula fala sobre o batismo nas águas, o que é o batismo, sobre como temos que ser batizados, a forma correta de ser batizado de acordo com a Bíblia, né? Então, o porquê também temos que ser batizados. Então, vamos aprender no estudo sobre o batismo todos esses pontos. Na oitava aula, vamos falar da ceia do Senhor, que é uma das ordenanças que o Senhor deixou para a sua igreja, o que significa o corpo de Cristo, as bênçãos da ceia do Senhor, né? Na próxima aula, na outra aula, que é a nona aula, vamos falar sobre o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo, a natureza do Espírito Santo, né? Na décima aula, vamos falar sobre oração, por que devemos orar, como devemos orar, né? E vamos tratar sobre 5 aspectos da oração, né? Na décima primeira aula será o batismo com o Espírito Santo, né? Batismo com o Espírito Santo, amém? Lá em Atos 2, vamos fazer um estudo sobre Atos 2, né? É, os dons, a décima segunda aula, os dons do Espírito Santo, dons ministeriais, os dons espirituais, vamos fazer esse estudo abençoado. Na décima terceira aula, falaremos sobre o dízimo, né? O que é o dízimo? Vamos tirar todas as dúvidas. Quais são os fundamentos bíblicos para o dízimo, né? Na décima quarta aula, falaremos sobre a vida cristã, os 4 aspectos, nos 4 âmbitos da nossa vida, né? Como que devemos se comportar tanto com Deus, com a igreja, com a família e com o trabalho, né? No ambiente de trabalho, né? Porque o cristão é luz, né? Ele deve ser, ele é o sal da terra, né? Então ele deve fazer a diferença aonde ele chega. Na outra aula, que é a décima quinta aula, falaremos sobre ética cristã. Então, falaremos sobre os conceitos de ética, comportamento, os 4 tipos de temperamentos das pessoas, né? Para que os tipos de temperamentos. Então, na décima sexta aula, aí começamos a entender a partir do estudo sobre a igreja. Né? Vamos entender o que é a igreja visível, o que é a igreja invisível, a fundação da igreja, as ilustrações da igreja, a igreja é a noiva de Cristo. Vamos entender o porquê ela é a noiva de Cristo, né?
Vamos entender porque Cristo é o noivo da sua igreja, né? Aí na aula da 17ª aula, vamos entender a história da igreja, né? A história da igreja, como era a igreja primitiva, a igreja no primeiro século, no período imperial e na Reforma Protestante também, até a Reforma Protestante. Depois vamos entrar ali na história da igreja no Brasil, né? A história da Assembleia de Deus no Brasil, com os fundadores Daniel Berg e Gunnar Wingre. Então vamos entender ali como eles chegaram, vieram da Suíça, desembarcaram em Belém. Então vamos entender toda a história das Assembleias de Deus no Brasil até o momento que estamos hoje. Na 19ª aula, que é a penúltima aula, vamos entender a segunda vinda de Cristo, né? Como Cristo irá vir buscar o seu povo, quais são os sinais da vinda de Cristo e como que a noiva deve estar adornada, esperando o Cordeiro vir buscar a sua noiva, vir arrebatar a sua igreja, né? Então, a 20ª aula falaremos sobre evangelismo, né? A palavra de Deus diz em Marcos 16:15: Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Assim como um dia o evangelho foi pregado para nós, entenderemos como pregar o evangelho para outras pessoas, né? Então, após essas 20 aulas, o cristão irá participar de um culto e de uma cerimônia de formatura. Então aí, a partir desse momento, ele estará discipulado, ele estará habilitado, né, a seguir, capacitado a seguir uma vida cristã, uma vida com Deus, né? Bom, é isso. Espero que tenham gostado. Continue conosco e até lá. A nossa próxima aula é sobre a Bíblia. Eu te espero lá.